Depois, 2 vezes fui prefeito de Rio Preto, São José do Rio Preto. Tem alguém de Rio Preto aí, não? Aí, ó, nossa turma aí. O pessoal da comissão me conhece, não é? E agora estou de volta novamente no meu 4º mandato como deputado estadual aqui na Assembleia de São Paulo. Eu sempre fui um deputado que tive a minha vida legislativa muito voltada aos servidores públicos, e em especial ao IANSP. Não sei se vocês se lembram, o pessoal de Rio Preto deve se lembrar, eu fui autor de algumas leis importantes e ajudei o fortalecimento do IANSP, que sempre fui um defensor que o IANSP fosse tratado como um plano de saúde do servidor público. Portanto, a nossa defesa é que ele fosse administrado, mesmo que fosse de uma forma compartilhada com o governo, mas que ele fosse administrado em grande parte pelos servidores, que são eles que colocam lá, na verdade, a sua parcela de contribuição para que o IANSP exista, não é? E eu, quando fui deputado, dei uma fortalecida muito grande no IANSP no interior do estado, porque eu sou de São José do Rio Preto, e aqui nós temos um grande hospital, que é o Hospital do Servidor Público, mas fica longe das pessoas que moram lá no interior do estado. Então, eu arrumei recursos naquela época, fiz um plano que foi importante, me dediquei bastante a isso, foi fazer alas novas em alguns hospitais do interior, como, por exemplo, a Santa Casa de São José do Rio Preto, tem uma ala totalmente reformada para o IANSP, Andradina, Riolândia, várias cidades onde tinham santas casas, nós fizemos isso. E fiz uma lei importante, que é a Lei dos Agregados do IANSP. Vocês se lembram bem dessa lei, não? Eu sou o autor da Lei dos Agregados do IANSP, que permitiu que, na verdade, o servidor público colocasse como seu dependente o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, no IANSP. Era um plano interessante, foi durante um certo tempo aberta a inscrição, depois muitos perderam esse prazo, eu refiz uma nova lei dando mais prazo para isso, mas mais de 150 mil pais e mães foram inscritos no IANSP, porque antigamente, Bebel, não sei se você e o Rei sabem, naquela época você não era deputado ainda, né? Pelo menos já atuava mas, na POSP e tal, mas os pais e mães eram atendidos de forma, assim, informal pelo IANSP, né? E, de repente, o IANSP, lá no governo Alckmin, eles resolveram cortar esse atendimento dos pais. E numa visita que eu fiz numa escola, eu gosto de contar isso, porque eu sempre visitei muitas escolas. Uma escola de Tanabi chamada Padre Fidelis. Não tem ninguém aí do Padre Fidelis, né? As professoras me puseram num canto lá, e eu era um deputado recém-assumido, né? Na Assembleia de São Paulo naquela época, por volta do ano 2001, né? E elas, desesperadas, falavam, o meu pai está em tratamento, não vai poder continuar, tal. Eu falei, eu vou ver o que eu consigo fazer com isso. E aí surgiu a ideia dessa lei dos agregados do IANSP, que foi uma lei muito importante. Uma das coisas que nós temos que lutar, assim, mas ferrenhamente, e agora está em votação aqui na Assembleia, já chegou, o projeto de lei da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós temos que inscrever lá insistentemente, viu? Vamos fazer uma atuação conjunta, inclusive com os outros deputados que assinaram a favor da nossa frente, para que a gente coloque lá essa merecida, mas eu chamo de maldita, porque ela nunca vem, a contrapartida do governo para ajudar a manter o IANSP, né? É igual, lógico. E eu queria trazer um presente aqui. Eu falei, olha, nesse dia que vai ser inaugurada essa nova frente parlamentar, eu queria trazer para vocês um presente da minha nova legislatura. Uma oportunidade que eu enxerguei, Bebel e Reis, de um projeto que o governo do estado está lançando agora, na saúde do estado de São Paulo. Não sei se vocês ouviram falar do programa de regionalização da saúde pelo SUS. Vocês ouviram isso?
Quem que ouviu? Levanta a mão. Quem ouviu? Nem todos ouviram, mas o governo do Estado, o que ele está fazendo? A saúde, o SUS, está também uma calamidade pública, né? Então, como é que funciona esse programa da regionalização da saúde? O governo, ele quer ativar algumas santas casas do Estado de São Paulo que estão inoperantes. Vou dar um exemplo. Santa Casa de José Bonifácio. Tem 60 leitos de internação, eu fiz uma visita lá. Tinha 10 pacientes internados, 50 vagas sem internação. Tem 4 salas de cirurgia, faz 10 cirurgias por mês. Podia fazer 80. Tem UTI desativada, podia ativar e tratar as pessoas. Tem pediatria desativada. Essa regionalização, o que ela visa? Ela quer fazer com que esses 50 leitos que estavam parados passem a atender SUS. Eu estou reservando aqui nesse projeto de lei o percentual de 10% para o IANSP. É uma lei importante, nós vamos ter que lutar por isso. Então, está aqui, eu vou só ler o artigo 1º. Fica definido o percentual de 10% de todas as dotações orçamentárias destinadas ao projeto de regionalização da saúde do Estado de São Paulo para o atendimento e custeio de todos os serviços médicos, psicológicos, assistenciais, de fisioterapia a serem destinados aos beneficiários do IANSP. Entenda-se como todos os serviços médicos, como consultas, atendimento ambulatorial e hospitalar, cirurgias emergenciais e eletivas, todos os tipos de exames complementares, laboratoriais e de imagem, entre outras medidas que visem o perfeito diagnóstico e tratamento dos beneficiários do IANSP, Instituto de Assistência Médica do Servidor Público do Estado. Isso é importante porque vai abrir vagas também no interior. Já que o governo não dá aqueles 2%, que ele dê, então, pelo menos uma fatia dessa regionalização para o IANSP, abrindo vagas. Isso vai ser para todo o interior, viu? Não é só lá para a nossa região, não. Todo o interior do Estado de São Paulo. Eu acho que é um projeto importante, não sei se vocês gostaram ou não, mas é o presente que eu queria trazer aqui hoje, viu? Ótimo. Obrigado. Obrigado, gente. Salva de palmas para a professora Bebel, deputada Bebel. Salva de palmas para o deputado estadual Valdomiro Lopes e para o deputado estadual Reis. A criação da Frente Parlamentar em defesa do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IANSP e Hospital do Servidor Público justifica-se na importância que esses órgãos possuem para os servidores públicos estaduais e seus dependentes, contingente estimado em 1.400 milhões de pessoas. O IANSP tem uma rede de 17 postos de atendimento ambulatorial por meio de unidades próprias e credenciadas, distribuídas em 163 municípios. Possui 61 hospitais, além do Hospital do Servidor Público Estadual, instalado na capital, com cerca de 700 leitos. A rede também inclui 800 hospitais contratados, além de 118 laboratórios de análises clínicas e de imagens, clínicas e fisioterapia e mais de 700 clínicas credenciadas com mais de 2.500 médicos. Mas essa estrutura vem enfrentando dificuldades para o atendimento dos funcionários públicos, assim como de seus dependentes e agregados. Portanto, é preciso pesquisar as causas e as soluções que permitam a melhoria do atendimento e a recuperação e preservação desse patrimônio que organiza os serviços coletivos de saúde prestado ao seu público. Boa noite, à mesa. Deputado Reis, muito prazer. Regina, conhecia, estou conhecendo melhor agora. O prazer, Bebel, Valdomiro, não sei o nome, mas muito prazer. João, prazer. Eu sou trabalhadora do IANSP há 34 anos, então eu tenho uma história para dizer. Eu nunca vi uma decadência tão grande do hospital como esses últimos 4 anos. O governo Dória destruiu o que a gente tinha de melhor para o funcionário público, o Hospital do Servidor.
eu não poderia deixar de começar contando tudo que nós perdemos, os serviços de excelência que perdemos, serviço de paliativos queimados, entre outros serviços importantes, né? Da UNAR, serviço da cardiologia, 10 médicos da cardiologia UTI que pediu demissão e foi embora, né? Porque não tinha interesse de segurar o melhor de excelência que nós tínhamos dentro daquele hospital. Serviços esses que cuidavam de vocês e da saúde dos nossos familiares. Nós só perdemos nesses últimos 4 anos. Fizemos a lei, junto com todo o funcionalismo público, a número 52, que ficou engavetada aqui, na gaveta do Carlos Pignatari, não pode esquecer isso, viu? Não podemos esquecer isso, porque nós tentamos empurrar essa lei. Porque lá nessa lei consta a nossa participação, não é, Moreno? A participação do funcionalismo público no Conselho Administrativo e Financeiro. Porque se nós pagamos, nós temos que gerir, nós que temos que administrar. Não podemos deixar na mão do governo. Porque aquele IANSP é nosso. Conclusão. É do servidor público. Conclusão, a administração do hospital mudou apenas 3 meses. E está levantando contas que estavam várias paradas. Eu tenho mais companheiros do Cine de Saúde aqui, que é importante falar para vocês. O quanto é importante a gente ficar de olho naquilo que é nosso. Para onde foi o dinheiro que nós pagamos e não pagou? Os convênios, aonde vocês hoje não têm onde passar porque não foi pago. Então, essa administração hoje é nova, e nós temos que cobrar, sim. Mas ela já começou a atuar, aqui a companheira Bebel já esteve com ela, entre outros deputados que estiveram lá, e é importante entender e saber que nós temos que fiscalizar, sim. O dinheiro é nosso e nós temos que fazer o nosso papel enquanto trabalhadores e usuários e financiadores, que não é o governo, e cobrar do governo a contrapartida. Se é que ele quer ajudar a administrar, que ele pague também. É isso. Obrigado, Regina. Gervásio Fagaioli, representante do CCM IANSP. É. Ah, tá aqui. Erramos aqui na escrita. Bom, boa noite, Bebel. Em nome da Bebel, cumprimentar toda a mesa e boa noite a todos presentes aqui. Sou do Cine de Saúde de São Paulo. Primeiro, queria parabenizar essa frente parlamentar em defesa do IANSP, eu acho que muito importante. E queria colocar algumas questões que eu acho muito importante, e foi colocado pela mesa, que é a retomada da discussão do PL 52. Acho que Regina, que antecedeu, colocou aqui, é um projeto que ele foi debatido e discutido com toda a representação dos trabalhadores. Ele precisa ser retomado e isso será um grande avanço se a gente rediscutir esse PL 52. Agora, nós precisamos também discutir, e acho que essa frente parlamentar tem esse papel, que é discutir a reestruturação da rede do Instituto em todo o interior do Estado de São Paulo, que são os CEAMAS, que estão todos desestruturados, sem função, na verdade, sem atender a população no interior. Essa é uma questão. E rever esses convênios. Eu acho que pedir transparência nesses convênios, porque é um absurdo você passar 4 anos em algumas regiões do interior sem conseguir fechar um convênio por causa de uma dívida ínfima do IANSP com o convênio, com as unidades de saúde que têm convênio com o IANSP. Só para vocês terem uma ideia, na cidade de Assis, há 4 anos sem fechar um convênio com um hospital por causa de uma dívida de 40 mil. E aí, para fechar, também discutir a distribuição com igualdade no teto de investimento nas regiões pelo número de vidas de cada região dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Muito obrigado e parabéns mais uma vez a essa frente parlamentar. Obrigado. Célia Regina, secretária-geral do Cine de Saúde. Dois minutos.
Na realidade, eu acho que tanto o Gervásio quanto a Regina já falou, eu acho que quem devia falar era a Ana, que é a nossa presidenta da nossa associação e é delegada sindical de base, funcionária do IANSP. Então, Ana, por favor, e é da consultiva mista. Obrigada, Célia, nossa companheira de 40 anos do Hospital do Servidor Público Estadual. Eu quero cumprimentar essa bancada, essa frente parlamentar em defesa do IANSP. Me alegrou muito no começo a fala do excelentíssimo deputado Valdomiro, né, que falou que fez aí várias leis, projetos para o IANSP, defendendo, né? E parece que houve quase uma disputa entre os três para ficar à frente parlamentar em defesa do IANSP e chegaram a uma conclusão aí que precisa dos três para defender a nossa instituição, o nosso convênio. E uma fala que eu gostei que a deputada falou da bancada feminista, né, que é difícil acessar, mas tem que manter. Mas antes de acessar e manter, nós temos que valorizar os trabalhadores do IANSP, porque são eles que assistem à saúde de cada um de vocês. Se hoje o IANSP ainda está de pé, é porque a coluna classe trabalhadora do Hospital do Servidor Público Estadual existe, Josefa. Porque se não fossem esses trabalhadores, o IANSP já tinha fundado. Então, é uma honra estar aqui nessa frente parlamentar, inaugurando junto com vocês, e queremos trabalhar juntos, sim. Fazer que o PL 52 seja votado e fazer que a valorização do trabalhador que tem um plano de carreira seja reconhecida. Porque nós não queremos mais terceirizações do Hospital do Servidor Público Estadual, porque somos capacitados, somos habilitados. Como a própria companheira Regina falou, somos referência não só no estado de São Paulo, mas somos referência no mundo, porque nessa pandemia, na Covid-19, nós atendemos, doutora Lília, nossa médica, lá pneumologista, atendemos mais de 10 mil vidas, conseguimos resgatar diante da calamidade pública que foi instalada mundialmente. Então, valorização do trabalhador é em primeiro lugar, e nós temos que resgatar essa valorização para que possa dar o bom atendimento a cada um de vocês. Não chegar lá metendo o pé na porta, porque não vou admitir servidores públicos do Estado falar mal da instituição da qual utiliza. Nós temos é que defender e regaçar as mangas e defender, porque o IANSP é nosso e ninguém vai pôr mais a mão nele. Obrigado. Deputado Valdomiro Lopes, a palavra está com o senhor. Bom, eu quero... Primeiro, me impressionou muito alguns depoimentos que foram dados aqui à frente. Segundo, que aquela chama, não é, da esperança... Eu, como fiquei longe aqui desse parlamento há alguns anos, virei prefeito, agora estou voltando, mas convivi lá atrás, né, com aquele IANSP que foi, na verdade, sofrendo uma decadência agora, mas vejo na sua fala, como é que é seu nome? A Regina, vejo uma esperança. Parece que a nova superintendente está tendo uma ação proativa, não é isso? Então, isso... Mas eu vejo que a chama mais importante, que é a esperança no coração de cada um e de cada uma aqui de vocês, está viva, ela permanece. E eu tenho uma ideia aqui, porque veja o seguinte, olha, o SUS, que foi muito citado aqui, e o SUS é importante, é muito importante. É o maior plano de saúde de atendimento coletivo do mundo. O SUS brasileiro, ele serve de exemplo para vários países do mundo. Só que falta financiamento. Mas se esse número aqui estiver correto, e eu vou ter uma conversa aqui com a Bebel e com o Reis, porque a nossa responsabilidade nessa frente parlamentar
ela, a cada fala que acontecia aqui, eu sentia que pesava mais nos ombros da gente. Vai pesar mais, porque a nossa responsabilidade e a esperança de vocês nessa frente faz com que a gente tenha que ter mais empenho, mais responsabilidade e mais luta ainda do que a gente imaginava que precisasse ter. Mas aqui está escrito, eu não sei quem fez esse levantamento, 1.400.000 pessoas que são beneficiárias do IANSP. Vocês vão concordar comigo, quem usa o IANSP não usa o SUS, concorda? Cada paciente do SUS tem um custo para o governo do Estado. Quando eu fui deputado lá atrás, eu já levantava essa questão. O Estado, quando interna um paciente pelo IANSP, no servidor ou em algum hospital conveniado, deixa de pagar esse mesmo paciente que poderia estar sendo atendido num hospital do SUS. Vocês não concordam com isso? Então, o próximo levantamento grande que essa frente parlamentar vai fazer, vou discutir isso com a Bebel e com o Reis, é o quanto custaria para o SUS 1.400.000 vidas sendo atendidas no SUS. O quanto vocês do servidor podem dar esse número para a gente? Quantos pacientes são atendidos aqui? Quantos pacientes são atendidos na rede do interior que decaiu? Que decaiu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu sou de uma cidade em que a área... Eu sou médico também, não é? Eu sou médico. A área médica é tida como um dos melhores hospitais do Brasil, que é São José do Rio Preto. Hospital de base de Rio Preto, um hospital escola, que é conhecido no Brasil inteiro, né? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza o quê? Que a cada 1.000 pacientes, 1.000, você tenha 3 leitos de internação para o hospital, para ter o hospital. Veja, essas contas todas nós temos que fazer aqui, com esses 1.400.000 beneficiários do IANSP, que aqui estão. O quanto custaria isso para o SUS? O quanto que o governo deixa de pagar quando um de vocês é atendido aqui no servidor ou nos convênios? E, no mínimo, esse dinheiro tinha que ser repassado para o IANSP. Além da contrapartida, que é uma coisa de direito. É uma coisa de direito. Então, eu acho que a nossa frente tem um desafio imenso nos próximos meses e nos próximos anos do nosso mandato, que é levantar esses números, ir ao governador. Será fácil fazer o governador nos atender? Não será fácil. Mas é impossível. Eu me lembro, quando eu protocolei aqui, aquele projeto dos agregados do IANSP. Os deputados deram risada de mim aqui, os meus colegas. Foi no meu primeiro mandato. Ah, Valdomiro, você está louco que você vai conseguir aprovar isso. Mas eu, como acredito no Senhor do impossível, que é Deus, ele, com muito trabalho, nós fizemos aqui um momento que a Assembleia vivia uma crise de aprovação dos projetos do governo, e aí a gente tem que aproveitar isso, conseguir incluir aquele projeto para ser votado. Ele foi votado, foi aprovado, e depois fui no convencimento lá do governador Alckmin, que eu preciso dizer o nome, porque com muita pressão, ele sancionou aquilo e tornou lei no Estado de São Paulo. Eu me orgulho de ter sido o autor dessa lei importante. Agora tem essa regionalização. Para vocês terem ideia, a minha cidade tinha Hospital Nossa Senhora da Paz, que não atende SUS, fechou. Hospital Ielar, que não atende SUS, fechou. Hospital Beneficência Portuguesa, que não fechou, mas atendia SUS, já não atende mais ninguém. É verdade ou não é?
O Hospital Alsta atendia SUS e atendia IANSP. Está lá aberto, firme, foi comprado por um plano de saúde, não atende mais SUS, não atende IANSP. O Hospital Nossa Senhora da Paz fechou, não atende mais SUS. Só ficou o SUS e o IANSP para Santa Casa, e o Hospital de Base de Rio Preto não atende mais IANSP, só atende SUS. Então, o número de leitos caiu muito, leitos de internação. Por quê? Porque a tabela do SUS, como a tabela do SUS, há 15 anos, não é reajustada. Do IANSP, 4. Mas o IANSP, a gente fala, tem que reajustar a tabela. Eu acho que também tem. Mas se não tiver a contrapartida para ajudar a pagar os serviços, como é que vai conseguir fazer isso? Não é? A gente tem que ter clareza nos nossos pensamentos. Então, eu quero dizer o seguinte, meus colegas tiveram que sair por causa das comissões que eles fazem parte, mas eu quero deixar aqui em meu nome, em nome deles, essa palavra importante. A gente tem que se manter mobilizado. Eu espero que o cerimonial deste evento tenha anotado o nome de cada um dos participantes. Anotou, não? Endereço, telefone. Anotou? Anotamos. Porque nós precisamos convidar vocês. Nós precisamos fazer aqui o que a gente fala que aqueles que acreditam em Deus precisam fazer, né? A gente tem que ter uma ação, não é? Uma ação de chamar as pessoas para virem junto. Se cada um que está aqui hoje, na próxima reunião, trouxer mais 5, nós vamos precisar mudar de auditório aqui, porque não vai dar para encher esse lugar aqui, não vai ser suficiente, não é verdade? E a gente só vai conseguir isso fazendo o quê? Nos mobilizando e munidos dos números da verdade. Vamos ver se são 1.400.000 beneficiários do IANSP mesmo. Vamos levantar o quanto custa cada uma dessas internações que é feita lá no servidor e nos conveniados, se fosse lá no SUS, para pegar esse recurso. Não foi no SUS, o SUS é direito de 100% da população, por que não vai dar esse recurso para nós? E assim, a contrapartida também dos 2% do IANSP. Bom, se alguém quiser se inscrever, eu vou abrir de novo a inscrição. Temos algumas inscrições, deputado. Então, vamos ouvir. Desculpe aí, não sabia, Imagina. senão já não teria nem falado Não tem problema nenhum. Aqui, tá? Muito bom te Mas eu ouvir, acho deputado. Hã? Muito bom te ouvir. Muito bom. Então vamos ouvir os próximos Vamos. aqui. Antes da gente, nós temos dois, só para a ordem, para a gente nos organizarmos, temos 2 inscritos. Antes de passar para os inscritos, deputado, eu vou passar aqui para algumas considerações do Luiz Moreno a palavra. Na sequência, nós vamos abrir as 2 inscrições. Temos mais uma vaga. Ó que rigidez. Temos mais uma vaga para falar hoje. É só se dirigir à mesa. Depois nós abrimos. Quem tiver interesse tem que ir até a mesa preta ali. E aí nós vamos fazer, na sequência, essas 3. Na sequência, a gente vai passar a palavra para a nossa deputada, que está compondo a mesa aqui conosco, e vamos para os encaminhamentos finais. Então, peço a paciência de todos e todas para finalizarmos, tá bom? Luiz Moreno, a palavra está com você. Não podia deixar de registrar que é o seguinte, a nossa luta na Comissão Consultiva Mista, da coordenação estadual e da mesa diretora, essa gestão nova do governo Tarcísio, no dia 22 de novembro, ele veio com uma fala dizendo que ele não conhecia o IANSP. O que é IANSP? Aí nós reunimos a coordenação, fizemos um histórico do que estava acontecendo. Essas bandeiras, quando eu fiz a primeira fala, é o que ficou registrado, que a gente teria que fazer, e protocolamos junto à equipe. Mediante essa equipe, em janeiro, nós protocolamos, dia 15 de janeiro, junto à Secretaria de Gestão, estamos aguardando até agora nada de conversar com a gente, e conversamos também, protocolamos com o governador, também nada de conversar com a gente. Aí, quando foi que houve, na fala aí do nosso deputado, ele falou da chama, foi o que aconteceu em janeiro, finalzinho de janeiro, a gestão da superintendente Graça, a nova,
ela nos chamou e eu fiz, junto com a minha equipe, mais vocês aí das entidades do funcionalismo público, que me ajudaram muito. Fizemos um levantamento, um dossiê, e eu levei para ela. Ó, é daqui do Ministério Público que nós vamos estar apresentando. Ela foi assim bem categórica. Ela é contra a terceirização e quarteirização. Então, ela falou que estaria vendo a possibilidade de estar resolvendo isso, inicialmente, começando pelo pronto-socorro. Até aí, tudo bem. Não deixei também de registrar a farmácia, com atendimento e a falta de remédios, que acontece diariamente conosco. Ambulatório, a insuficiência e atendimento e a continuidade do tratamento, até mesmo na questão do atendimento à marcação de consultas, que nós estamos lutando por isso, porque conseguimos, com a nossa luta, em conjunto, que o cadastro e a arrecadação e a ouvidoria voltasse a ser presencial. Está sendo presencial, então nós estamos fazendo isso aí. Então, isso eu não podia deixar de registrar, que a nossa luta é isso aí, é em conjunto. E eu dependo muito de vocês. Vocês são as pessoas que fortalecem a nosso IANSP. Obrigado. Chamar Cláudio Demawaki, vice-presidente do CCM IANSP. 2 minutos. Eu vou falar bem rápido. Eu demoro um pouquinho. Valdomiro, deputado, no IANSP nós temos um grande problema. O problema é a gente fiscalizar as coisas do IANSP, os contratos do IANSP. Eu manjo um pouquinho, eu entendo um pouco de contratos, mas quando a gente fala que a gente quer ter acesso a esses dados dos leitos, né? Por exemplo, o IANSP ele tinha, antes da pandemia, um pouquinho antes, ele tinha 860 leitos. Depois teve aquela... não, lá dentro do hospital. O que aconteceu? Houve uma normatização e nós perdemos 400 leitos. Tá certo? 400 leitos. Isso nunca... Nós debatemos isso com a superintendência anterior, ele fechou os olhos. Por exemplo, o custo hospitalar, na comparação dos atendimentos no interior, os contratos são feitos para fazer apenas PA, que é o pronto atendimento, é o pronto-socorro. Não existe programação de cirurgias eletivas no interior. O único local que nós conseguimos algumas eletivas foi na Baixada Santista, que nós fizemos uma luta enorme e existe um acordo. Fora disso, no estado, em lugar nenhum existe cirurgia eletiva. Por isso que o Hospital do Servidor Público Estadual ele está esgotado no seu atendimento. Hoje, na área ortopédica, tem uma fila de 10 mil cirurgias esperando. Na área urológica e na área neurológica, 6 mil em cada área. Ou seja, o convênio IANSP, o que aconteceu? No interior, tudo que é grave é jogado para o Hospital do Servidor. Conclusão. E no governo passado foi pior, porque o superintendente pouco se lixava com o hospital. Tanto que está acontecendo um fenômeno interno dentro das contratações do interior, que eu peço para ver uma averiguação, está havendo uma quarteirização da contratação de hospitais, porque a maioria dos hospitais não tem documento. Então, apareceram umas empresas que têm documento e subcontratam os hospitais. E essas empresas, elas têm um domínio do valor de contrato que é um absurdo. Tá? Isso eu posso levantar quais são. Já existem, por exemplo, na Baixada Santista, eles pegaram lá porque ninguém queria ser contratado. Contrataram uma empresa que subcontrata os hospitais. Conclusão. Com valores absurdos. Tá? Eu, inclusive, me proponho até ofertar esse debate.
E essa questão dos leitos mesmo, viu, doutor? É uma questão que a frente podia investigar os contratos. E porque nós, o Conselho, a gente pede a cópia dos contratos e não chegam nas nossas mãos. Tá? Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. Nossa última inscrita, Lilian Camargo, vice-presidente da AMIANSP. AMIANSP? Isso. Associação Médica IANSP, com a palavra. Boa noite a todos, todas. Moreno, eu sou médica também, viu, colega Valdomiro? Sou médica do HSPE, com todo orgulho. É um hospital nacional, é um hospital que forma residentes para o Brasil inteiro. O corpo clínico é super bom, só que a gente fica cansado, cada serviço. Eu quero concurso. Não tem. Quero isso. Não tem. Vamos terceirizar. Então, queridos, a gente fica nessa situação. Funcionários públicos também somos, porque, afinal de contas, a gente é concursado e a gente quer que haja concurso. Agora, a questão fundamental que eu vejo é esse viés. O Hospital do Servidor Público tem 61 anos. O IANSP tem mais, porque é de 1952, então ele tem 71 anos. Quem paga não gerencia. Que absurdo! A gente vai ficar fazendo estudo para ver quanto faz, quanto isso, quanto aquilo. Quanto tempo demoram esses estudos? Vamos corrigir o viés. O viés a gente precisa ter um conselho de administração e fiscal de funcionários públicos que vejam esse orçamento, que participem do planejamento. Eu, como médica, eu estou cansada de, a cada governo, é um superintendente novo, um diretor técnico novo, muda-se toda a administração do IANSP e a turma chega para tentar conhecer. E quanto tempo para fazer esses estudos todos? Passam-se 4 anos, outra eleição, deu mais ou menos para conhecer. Não houve planejamento nenhum. Não tem planejamento a médio e longo prazo. Não existe. E daí o que acontece? Daí outro superintendente, outro... E tem outra coisa aqui neste nosso país, infelizmente. Gente, a cada 4 anos tem que mudar e tem que ter eleição. E, a cada eleição, quem entra para fazer a gestão está interessada na próxima eleição. A gente quer que as pessoas estejam interessadas em fazer uma gestão de médio e longo prazo para que a gente tenha continuidade nos atendimentos. Não é possível. Não é verdade? Vai dizer a uma população idosa, que são os funcionários públicos, você vai ter problema cardíaco, você vai ter problema de colesterol, etc. Você vai ter problema de câncer. Conclusão? Conclusão é que a gente precisa, mais do que urgente, ter uma administração que permita um conselho de administração e fiscal de funcionários públicos. E nós, médicos, gostaríamos de... Nós, do IANSP, médicos do HSPE e IANSP, gostaríamos de dizer como é que tem que ser a prevenção, como é que tem que ser isso e aquilo. Então, tem que ter médicos do HSPE, do IANSP, também nesse conselho, só para dizer como é que deve fazer. Mas gestão, dinheiro, etc., funcionários públicos, vai dizer que não tem funcionário público que sabe fazer isso. Tem ou não tem? Obrigado, doutora. Para as considerações finais, deputado estadual Valdomiro Lopes. Bom, eu pedi até que chamassem os nossos companheiros, o Reis e a Bebel, mas dizer ao vereador que, para se criar uma frente parlamentar na Assembleia de São Paulo, você precisa de, pelo menos, 27 assinaturas de apoio. Não pensem que somos só nós 3, não. Na verdade, por uma gentileza especial da Bebel, do Reis, eles me colocaram também como coordenador, porque eu fiz um requerimento, a Bebel fez outro, o Reis fez outro. Nós queríamos, eu entrei, a gente, na verdade, não tinha aquele... Logo no primeiro dia que eu estava aqui, já fiz um requerimento, a Bebel fez um, o Reis fez outro. Como nós fomos os que iniciamos esses requerimentos, o Reis teve a delicadeza, e a Bebel também,
de propor a mim, eu aceitei de pronto, né, que nós 3 ficássemos como, assim, coordenadores. Mas o que o vereador perguntou, precisaria ter mais deputados, mas, na verdade, esses deputados existem. Nós temos, eu não me lembro ao todo quantos foi, mas só no meu requerimento eu consegui mais de 27 assinaturas, como também deve ter conseguido a Bebel e o Reis também. Então, não é assim que você vai formando uma frente parlamentar de forma solitária. Não existe isso, tá certo? Agora, é importante, essa frente nos diz respeito, a mim em especial, faz parte da minha vida parlamentar, desde outros mandatos atrás, como é o caso da Bebel, como é o caso do Reis. Nós vamos lutar por isso. Estava dizendo a eles, quando vocês saíram, que a nossa responsabilidade aqui vai ser muito grande, viu, Bebel? Porque, Reis, os desafios aqui são imensos, não é? São imensos, porque realmente a situação, eu acho que se agravou nesses anos em que eu não participei aqui do parlamento, né? Eu sinto que isso aconteceu, um agravamento dessa situação. Mas os tempos são novos. Eu sou daqueles assim, eu sou daqueles que pensam assim, olha, vamos olhar para frente, não é? A gente olha para trás para ver os bons exemplos, mas vamos corrigir as falhas e vamos em frente, que os desafios são muitos, e eu tenho certeza que a capacidade da deputada Bebel, do deputado Reis e dos nossos companheiros que nos assinaram aqui para que essa frente fosse criada, nós vamos ter uma força de luta importante. Agora, a maior força vem de onde? Vamos ver. Vem de vocês, não é? Que formam, na verdade, esse contingente de gente que a gente respeita e que a gente trabalha. Nós estamos aqui por causa deste movimento, que é um movimento que a gente acredita, tá? Pedir que Deus nos abençoe, nos proteja e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, deputada. Obrigado. Nós queremos agradecer a presença de todos e de todas, a presença da mesa. Uma salva de palmas para a nossa mesa. Meu nome é Rodrigo Mar e damos por encerrado essa solenidade. Boa noite a todas e todos.